Shalom, meu amigo, meu irmão, sempre bom ter você aqui no Café com Oliveira, essa devocional que chega toda semana até você para te abençoar, para que você se torne uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Nosso tema hoje é Deus que abre o coração. Vamos falar sobre isso. Enquanto falamos sobre esse assunto, eu quero te pedir que deixe o seu gostei, se prepare para ouvir o que Deus tem para falar com você através da sua palavra. E se ainda não é inscrito, por favor, junte-se a nós. Essa família cresce semanalmente e estamos alcançando todas as semanas milhares de pessoas com o Evangelho. Essa é a finalidade do Café com Oliveira. Então, eu fico muito agradecido se você puder colocar o seu comentário e enviar aos seus amigos, aos seus parentes, aqueles que precisam ouvir, para serem bênçãos, para abençoar aqueles que estão ao redor deles também. É Deus que abre o coração. É verdade. Porque às vezes falamos tanto de Jesus para as pessoas e parece que fica difícil. Como eu disse em alguma ocasião, tem pessoas que preferem não crer. É difícil. Mas é Deus que abre o coração. Vem comigo agora no livro de Atos, capítulo 16, verso 14. É a história do homem de Deus, Paulo, quando pregava o Evangelho. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi isso que aconteceu. Interessante. Paulo pregou e Deus, o Espírito Santo, abriu o entendimento daquela senhora. E ela entendeu o que Deus queria. Gente querida, nós temos que perceber o seguinte. Quando pregamos a palavra do Senhor, ela tem poder, ela tem unção, ela tem aquele poder de penetração no coração, na mente das pessoas. E as pessoas, elas vão decidir se querem ou não. Mas algumas, ou a maioria delas, ou todas elas que ainda não aceitaram a Jesus, elas estão naquela posição que a Bíblia chama de confusos, ou seja, com uma névoa, ou com esqueci a palavra agora, como um manto, não é? Nos seus olhos, e não consegue ver, não consegue entender com clareza o que está à frente delas, porque isso é uma batalha espiritual. E às vezes nós ficamos, puxa vida, mas eu falei tão bem, eu expliquei tão direitinho, a pessoa parecia que queria, mas não quis, o que houve? O que houve é que de repente você e eu precisamos continuar a orar para aquela pessoa, pedindo a Deus que abra o coração, porque eu e você podemos desistir de falar de Jesus para alguém, o que não deve acontecer, mas podemos desistir. Eu e você, com certeza, não vamos estar a todo tempo, constantemente com aquela pessoa, mas o Espírito Santo está, porque o Espírito Santo ele está procurando uma hora, um momento para trazer aquela palavra para que a pessoa volte a meditar nela. E é nessa hora que o coração se abre. E é por isso que, após falarmos de Jesus para as pessoas, se possível até antes, estamos orando para que o mover de Deus, chegue ao coração daquela pessoa. Eu vou contar para você, talvez estique um pouquinho aqui o nosso áudio de hoje, mas eu preciso contar para você essa experiência. Isso aconteceu na Ásia, onde eu trabalho, coincidentemente, com um executivo brasileiro. Eu conhecia um empresário brasileiro que tinha vindo a conhecer Jesus através do nosso trabalho. Ele aceitou Jesus através do nosso trabalho. E ele conhecia o empresário. E esse empresário não era salvo, não conhecia Jesus. E esse amigo meu disse, puxa, missionário, eu gostaria tanto que você falasse de Jesus para esse amigo meu, para esse colega de trabalho, para esse empresário, esse sócio meu. E então, tivemos uma reunião, tivemos uma conversa, e nós estávamos conversando. E toda vez que nós falávamos do Evangelho, ele queria conversar sobre o Evangelho, conhecer mais sobre o Evangelho. Sabe o que acontecia? Esse senhor, ele simplesmente mudava de assunto. E o assunto nunca começava e terminava. Eu começava a falar, vamos supor, da vida de Moisés na Bíblia,
E eu começava a falar sobre a vida de Moisés, quem foi Moisés. Daqui a pouco ele perguntava, e Judas? E eu falei, poxa, mas estou falando de Moisés, ele está falando de Judas. Sabe, uma coisa assim meio desconectada. Até que o Espírito Santo falou ao meu coração e disse o seguinte, se prepare porque a hora que eu falar com você para orar por ele, você vai orar por ele, vai perguntar se quer orar por ele. Eu entendi aquilo. E teve uma hora que o Espírito Santo falou ao meu coração, peça para orar por ele. E naquele momento que ele mudou o assunto e parece que voltou novamente a conversa, eu perguntei para ele, eu posso orar pelo senhor? Eu gostaria de orar pelo senhor, para o senhor aceitar Jesus. O senhor quer? Eu mudei de assunto. E ele falou, eu quero. E eu orei por aquele senhor. Infelizmente ele estava sendo atacado por demônios. Ele estava, a sua mente estava vagando. Então, o que estava acontecendo naquela situação, que eu não sabia, vim saber depois, é que ele, quando o assunto estava seguindo para uma conclusão, onde ele estaria sendo confrontado com a realidade do Evangelho, ele tinha como, talvez para explicar melhor para você, como tendo um cochilo espiritual, um cochilo mental. Ele apagava segundos. E quando ele acordava, quando ele caía em si novamente, ele entrava com outro assunto qualquer, porque ele estava perdido no assunto. O que estava acontecendo é que o adversário da alma dele, Satanás, criava uns intervalos que não dava condição para ele ter um segmento lógico do assunto. Então ele nunca conseguia pegar o fio da meada, como nós falamos. Tá dando para entender? Eu estou falando um pouco rápido, porque eu não quero gastar muito seu tempo. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte, do momento que eu segui a ordem de Deus, eu disse, eu posso orar pelo Senhor? Para que o Senhor aceite Jesus? Não deu tempo para ele piscar espiritualmente. Não deu tempo para ele dar aquele cochilo espiritual. Foi o momento que Deus abriu o coração dele. E ele disse, eu quero. Eu orei por ele. Ele aceitou Jesus. Expulsamos aqueles espíritos malignos que estavam perturbando a vida daquele senhor. Ele aceitou Jesus. Voltou para o Brasil, foi batizado. E aí a história é outra história. Gente querida, é Deus que abre o coração. Eu não quero dizer com isso que toda pessoa que você vai conversar tem uma situação semelhante. Eu espero que não. Mas eu quero dizer para você que é Deus que abre o coração. Você não está vendendo o produto. Você não está levando a pessoa a crer no que você está falando. Você não está manipulando as emoções ou os interesses da pessoa para que ela aceite Jesus. Não, é o Espírito de Deus que faz isso. A palavra diz muito claramente, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você é um portador do Evangelho. Um portador do Evangelho. Você está trazendo à pessoa o melhor produto, se quiser dizer assim, que a pessoa pode estar em contato. É a salvação da alma, é a bênção maior que Deus tem para a humanidade. Então você não precisa estar preocupado. Agora, vai precisar de ter aquele momento em que Deus vai abrir a porta daquele coração para que aquela pessoa aceite o Evangelho. Obviamente, o abrir aqui significa falar forte para que a pessoa entenda e diga, eu quero. É isso que precisou. Aquele senhor, Deus me levou a dizer para ele, o senhor quer aceitar Jesus? Eu quero. Ele estava sedento, ele estava curioso, o inimigo estava brincando com a mente dele, mas ele quis. Naquele momento a intervenção divina chegou na vida dele, ele foi liberto e, portanto, conseguiu entender a mensagem. Cada caso é um caso, mas eu quero dizer para você o seguinte, o que aconteceu aqui em Tiatira, o que aconteceu com aquela senhora quando Paulo pregou, é o que acontece no dia a dia quando anunciamos o Evangelho. É Deus que abre o coração. Não se preocupa, a nossa finalidade é falar. O nosso objetivo precisa ser anunciar. A nossa confiança não está na minha eloquência, não está no meu saber bíblico, teológico. Não é. É no Senhor Jesus que transforma vidas. Você sabe disso. Se você é um pregador do Evangelho, você sabe disso. Pastor, eu quero ser um pregador do Evangelho. O que eu preciso fazer? É falar do que Deus fez na tua vida, meu irmão. É falar do que Deus faz na tua vida. É dizer para as pessoas, eu tenho um Deus maravilhoso. Pega uma bênçãozinha que Deus deu na tua vida. Se você tem uma, conta essa bênção. Conta essa bênção, porque essa bênção é o seu testemunho. E esse testemunho vai dar valor, vai dar autenticidade
a sua fé diante das pessoas. Elas vão ver você crê em Deus por causa disso. E elas vão querer esse Deus porque Ele trabalhou na sua vida e elas te conhecem, ou estão te conhecendo. E é por aí que vai. Entendeu? É Deus que abre o coração. Vamos nessa semana pedir a Deus, Deus, através da minha vida, abra muitos corações. Muitos corações. Vamos ser instrumentos de Deus através do trabalho e ministério do Espírito Santo para que muitas vidas consigam serem alcançadas, serem totalmente tomadas por Deus para começarem uma nova história. Não é lindo demais? Vamos fazer o que Paulo fez. Ele pregou, a senhora aceitou, porque Deus abriu o coração. Um grande abraço para você, um desejo de que Deus possa continuar te abençoando. Eu lembrei agora de uma coisa, talvez você também precise abrir o seu coração para Jesus. Hein? Agora eu estou falando com você que ainda não abriu o seu coração para Jesus. Você quer aceitar Jesus? Você quer pedir a Jesus para entrar na sua vida e transformar? Mas para mim não há jeito, para mim não há mais jeito. O quê? Não há nada impossível para o Senhor Jesus. Viu? Abra o seu coração. Eu quero orar por você. Escreva para mim, diga lá, missionário, eu quero aceitar Jesus. Missionário, eu aceitei Jesus. Você pode me ajudar em oração? Eu serei o primeiro a te apoiar, a estar junto com você. E se você quiser, podemos até ter estudos bíblicos via internet. Sabia disso? Eu faço isso aí com muita gente. Será um prazer fazer com você também. Deus quer levantar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, Deus quer levantar a tua família para fazer uma diferença no lugar onde está. Estou alegre hoje, hein? Porque eu sei que Deus está falando com você. Um grande abraço forte para você, desse missionário que trabalha na cidade de Macau, no sudeste da China. Até a próxima, Deus te abençoe.